Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui caminhando numa palavra que está em 2 Reis 6, aonde Deus quer falar conosco através de uma palavra, aonde tinha alguns discípulos e tinha um homem chamado Eliseu, é um profeta. E esse profeta Eliseu representava aqui a presença de Deus. E os discípulos receberam um grande ensinamento nesta palavra. Aqui em 2 Reis 6, conta a história de alguns discípulos que queriam aumentar a sua sala de reunião. Ou seja, eles queriam fazer, acredito eu, um culto um pouco maior, né? O espaço para fazer aquele culto estava muito pequeno. Então eles precisavam aumentar. Um deles teve a ideia de cortar árvores, fazer troncos e começar a construir esse templo um pouquinho maior para as reuniões. E ali um deles chama o profeta Eliseu para ir junto. E o profeta Eliseu fala, então eu vou. Naquele momento, aquele que chamou o profeta Eliseu, chamou a presença de Deus para estar com eles. Chamou a presença de Deus. E Deus foi junto com eles nesse projeto. Olha bem o que Deus está falando nessa manhã. Você que tem um projeto, você que deseja fluir nesse projeto, você que quer que dê tudo certo, chame pela presença de Deus. Eliseu foi e representou Deus nesse projeto deles. E naquele momento, um deles estava com o machado, e o machado, aquela parte de baixo de ferro, ela acabou caindo dentro do rio. E naquele momento ele gritou, ai meu Senhor, ai meu Deus, e agora aquele machado é emprestado. Eita, olha Deus falando, muitas coisas que você acha que é teu, é dos outros, é emprestado. Às vezes você está defendendo uma causa que nem é tua. Então nessa manhã, Deus está falando, é dia de você deixar o machado, você deixar o machado cair. Porque Deus ele tem um grande mistério quando a gente solta as coisas que não é nossa. E aqui então, quando o machado cai dentro daquele rio, o homem chama pela presença de Deus. Eliseu fala, alguém viu onde caiu o machado? Na direção que foi, porque o machado ele era de ferro. Então ele estava dentro do rio, estava no fundo do rio. Não estava boiando, estava no fundo. Aí um deles apontou o local. Eliseu, com toda a sabedoria, cheio de Deus, cata um galho daquela árvore e ele joga na direção que foi indicada. E aquele machado começou a flutuar de dentro da profundeza daquelas águas. Aí então ele diz para o discípulo, agora estenda tuas mãos e pegue o machado. Deus quer revelar para nós nessa manhã que o machado caiu dentro do rio, porém o que subiu de lá já não era mais machado, agora era um cajado. Agora era um cajado de autoridade. Então nesta manhã Deus está falando conosco para nós soltarmos o machado, para a gente poder pegar no cajado. Tem muita gente segurando o machado, tem muita gente ainda defendendo causas que não é tua. O que seria um machado, missionária? O machado seria muita coisa. Pode ser que na sua vida o machado seja esse controle que você quer ter de todas as coisas. Seja essa autopiedade. Seja esse orgulho. Seja esse ego, essa soberba, essa vaidade. Essa miséria, essa pobreza espiritual. O machado pode representar muita coisa. E nós temos que hoje entender e buscar o que seria o machado na nossa vida. E Deus está falando que o machado nem nos pertence. Irmãos, tudo que você está tanto defendendo nem é teu, não é tua. Presta atenção. A única verdade que existe é a verdade que está em Cristo Jesus. E o cajado foi o que ele entregou em nossas mãos. Porque ele falou, eis que vos dou autoridade. Cajado é autoridade, é mudança de vida. É ser guiado pelo Espírito Santo. É realmente viver algo diferente na presença de Deus. Meu irmão, hoje é dia de você deixar o machado e pegar o cajado. Aleluia! Eita Deus! Deus está falando conosco nesta manhã.
Então, assim como esses discípulos tiveram um grande ensinamento da parte de Deus, Deus ensinou aqueles homens que não era tempo de segurar machado, agora é tempo de segurar cajado. Então solta o machado, solta esse machado que você está tanto apegado. Agora é época de você segurar o cajado, cajado de autoridade. Segura a palavra de Deus, muda de vida, investe na sua vida espiritual. Tenha fome da presença de Deus. Agora o Senhor quer fazer nova todas as coisas e com a palavra do Senhor. Ele quer renovar a tua mente, renovar teu entendimento, renovar a tua saúde, renovar as tuas forças. Então hoje é dia de você segurar o cajado. Então o Senhor está apontando para uma palavra hoje profética. Solta o machado. Eu profetizo que hoje o machado vai cair dentro do rio. Aleluia! E Deus vai fazer esse machado agora flutuar. E Ele está falando, estenda a tua mão e segure agora é o cajado. Porque o que cai de dentro do rio já não é mais machado, agora é cajado. Então eu profetizo que hoje você está segurando o cajado, está mudando de vida. Está segurando o cajado e a alegria está voltando para o teu coração. O cajado hoje significa mudança de vida, autoridade, presença de Deus. E o cajado hoje voltou para o lugar onde ele sempre teve que ficar, que é nas tuas mãos. E com esse cajado, Deus está falando aqui agora, aponta o cajado para este problema. E esse problema vai ter que bater em retirada. Porque a mulher e o homem com cajado é uma pessoa com autoridade e com propósito. Por quê? Aqueles discípulos que tinham ali o machado, eles tinham um projeto. No momento que eles seguraram no cajado, agora eles têm ali o propósito. Então, machado significava um projeto. O cajado significa um propósito. Agora eles se transformaram homens de propósitos. Então eu profetizo isso na sua vida também. Que hoje você se transforme em homem e mulher de propósito. Chega de viver de projeto. O projeto, o homem corrói, o homem destrói. O projeto não te leva a lugar nenhum, não abre a porta do céu para você. Agora, se você viver de propósitos, isso te leva de volta para casa. Isso te dá um contentamento que você não consegue nem entender, nem imaginar. Assim como diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. Não chegou no teu coração, não chegou nos teus ouvidos, muito menos nos teus olhos. É o que o Senhor preparou para aquele que vive propósitos. Então receba esta palavra com alegria. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E você vai poder viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Deixa o machado dentro daquele rio. Agora chegou a hora de você pegar o cajado. Não é machado mais, agora é cajado. E viva uma vida com Deus sobrenatural. Aonde a Bíblia diz que todas as coisas é possível para aquele que está na presença de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus te abençoe. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que todos nós juntos somos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.